Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que não sabes, que não sabes. Jesus, eu creio sim na promessa da tua palavra, que também diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele
fez. Não há impossíveis, não existe coisas demasiadamente difíceis para ti, Jesus. Eu creio sim. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o teu agir, Jesus. Eu creio sim. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 29, versículo 1, versículo 2 diz: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Hoje é dia 16 de outubro de 2025, né? Hoje nós vamos estar firmados no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Olha só, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que o capítulo é o 6, os versículos que são do 7 ao 10. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, tem pessoas ficando cansadas de fazer isso aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a lei da semeadura aqui, ó. Se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, ó aqui ó, tempo, lembra dessa palavra tempo. Enquanto temos tempo, enquanto temos vida, enquanto temos força, nós não estamos no hospital agora, né? Nós estamos bem aqui, né? E quem está no hospital necessita da nossa oração, ore por eles também. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tá bom? Guarda essa palavra aí, esse código da Bíblia é muito importante. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Facinho de memorizar, né? Então vamos lá. Hoje o título da mensagem, que é experiência de vida, para mostrar para você que nós seres humanos não somos insubstituíveis e Deus capacita a quem Ele quer com conhecimento a nível a quem Ele quer. Ele estabelece reis, Ele arranca os reis, né, da sua posição, Ele dá a vida, Ele tira a vida e torna a dar a vida novamente da forma que Ele quer para a glória dEle, né? Então Ele exalta, Ele abate, Ele faz o que Ele quiser para a glória dEle. Então nós temos que saber a vontade dEle também mediante a Eclesiastes capítulo 3, né? Assim, do 1 ao 8. Então vai guardando aí os códigos da Bíblia, tá? O título diz Uma Nova História. Uma nova história. A gente lembra de uma música do Fernandinho, né? Sim, um abraço para ele, tá bom? Deus abençoe a vida dele e o ministério dele. Só que o título diz Uma Nova História, vírgula, de superação. Tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero honrar uma pessoa aqui em público. É um primo meu chamado Daniel. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Então eu tenho um primo chamado Daniel, tá? Quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, ele fez uma pergunta para mim, se eu estaria disponível e também interessado em ajudar a ele a aprender a tocar um instrumento musical chamado violão ou guitarra. Para quem tem conhecimento musical sabe que são semelhantes, né? E aí eu falei assim naquela época, né? Porque
Porque naquela época os meus ensinamentos eles eram firmados num conhecimento muito inferior ao que eu, Marcos Paulo Pires, tenho no dia chamado hoje. Depois eu tinha aprendido de uma forma diferenciada através do meu pai terreno, o Aparecido Sérgio Pires. Desde pequenininho, desde os meus 6 anos, eu tive um conceito de aprendizado que eu aprendi com meu pai terreno, né? Aí eu falei pro meu primo assim, Daniel, eu falei assim, você quer aprender mesmo esse instrumento musical? Né? Você vai levar a sério? Por quê? Porque o meu primo gostava e admirava com intensidade a maneira que eu tocava, a maneira que eu tangia aquele tipo de instrumento musical para louvor do nome de Jesus. E nós estávamos dentro da igreja do Tatuapé, eu lembro desse momento. Eu só não lembro se na época era o Brasil para Cristo no Tatuapé ou se já tinha mudado o nome para Missão Nacional. Para quem quer saber, só lembrar assim no trecho da Bíblia de Paulo e Barnabé, aquela discussão que tiveram entre eles, né? Então aconteceu isso daí entre o Brasil para Cristo e Missão Nacional, para se tornar Missão Nacional. Então, olha que interessante. Aí nós estávamos dentro da igreja do Tatuapé, e aí nós entramos nesse assunto importante sobre aprendizado, seriedade e dedicação, né? A qual Jesus Cristo, na verdade, quando a gente estava conversando ali, eu e meu primo Daniel, né, Jesus Cristo, ele superou as minhas expectativas, mostrando superação, né, ao meu crescimento, aonde eu menos poderia imaginar de onde viria esses recursos para o desenvolvimento musical. Quando meu primo Daniel falou assim que queria aprender, né, de uma forma firme, de uma forma com seriedade, esse instrumento musical e se dedicar, eu falei, então vamos lá. Aí comecei, peguei lá, eu só não lembro se foi o violão ou a guitarra, que faz muito tempo, irmãos. E aí eu comecei a ensinar ele. Aí passei a ensiná-lo, aí a gente começou a tocar junto, quando ele aprendeu o sistema que eu estava ensinando a ele. A gente tinha até uma banda formada de 4 pessoas, que era eu, o meu primo Daniel, tinha uma outra pessoa também chamada Marcos, que a gente chamava ele de Marcão, e o Sandro também, que era baterista também, né? O Marcão tocava contrabaixo, eu teclado e meu primo violão e guitarra. Então nós tínhamos uma banda em 1998, que colocamos o nome, né, em conjunto assim, de Luz do Mundo. E depois a gente mudou o nome para Ruach, ou Ruá, né, que significa sopro de vida, fôlego de vida. Então a gente passou por esse período junto também. A gente os 4 era como carne e unha, sabe assim, irmãos? A gente era bem unidos, sabe? Foi uma fase muito legal da nossa história também. Só que chegou um momento, nesse período aí, que surgiu uma oportunidade para o meu primo Daniel, e ele falou assim, olha, ele até comentou comigo, vamos lá tá surgindo uma oportunidade de a gente crescer musicalmente, de uma forma gratuita, numa universidade literária de música, a ULM ali em Tiradentes, né? Aí eu falei assim, mas será que é isso mesmo? Eu fiquei, sabe, pensando essa condição aí. Eu falei assim, não, isso daí não é pra mim não. Eu falei pra ele, não é pra mim não, pode deixar que não sei o quê. E fui pra lá com ele e tal, eu até cheguei a conhecer o ambiente tudo. Só que esse meu primo, olha que interessante, né? Ele conseguiu passar no teste lá dessa universidade literária de música, mesmo meu primo não tendo o 2º grau completo nas escolas da prefeitura e do governo de São Paulo, né? Olha que interessante, que superação, irmãos. Ele passou no teste e começou a aprender lá. E ele fez 4 anos de estudo musical e se formou lá dentro dessa ULM, Universidade Literária de Música. Ele tem a carteirinha de registro, né, de músico em especialidade em guitarra. Olha que interessante. Aí aconteceu da gente se separar, como Paulo e Barnabé também, a gente ficou distante um grande período, muitos anos, né, fora de comunicação, essas coisas. Mas aí depois eu fui entender que era um processo de Deus, de Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que eu estava vivendo com intensidade essa passagem bíblica, mesmo distante.
a gente se falava de vez em quando, assim, bem rápido mesmo, né? E aí o que aconteceu? Esse meu primo, ele desenvolveu habilidades nesse instrumento musical chamado guitarra. E um nível de conhecimento, irmãos, muito superior a mim mesmo. Uma coisa, ó, pra você ter uma noção, eu não era professor dele, se inverteu. Ele hoje é meu professor, tá? E ele tem um conhecimento tão elevado de coisas que são difíceis para mim entender e aplicar musicalmente. Você lembra quando Paulo falou, Pedro falou a respeito de Paulo, né? Olha, Paulo aí tá falando umas coisas tão difíceis aí que é difícil até mesmo de interpretação. Você vê que na Bíblia fala sobre isso, a respeito de Pedro comentando sobre Paulo, não é assim? Então, aconteceu comigo isso daí musicalmente. Musicalmente, hoje ele é meu professor. Sabe o Salmo 130 que eu gravei, Marcos Pomem Pires, gravei o Salmo 130 aí? A letra é da Bíblia Sagrada, da Almeida Revista Corrigida, né, que Jesus me deu uma melodia, a sequência das letras, como tinha que colocar, e a harmonia também. Só que esse meu primo Daniel, ele conseguiu montar um estúdio musical na casa onde hoje é o trabalho dele também, né, uma referência de trabalho. E aí ele gravou, ele fez todo o arranjo dessa música instrumental. Não foi eu que fiz, tá? Foi ele que fez, esse meu primo Daniel, eu só cantei só. Né? Depois você verifica aí no YouTube, Salmo 130, Marcos Pomim. Eu não sei se tá... Hino Louvor, Marcos Pomim, Salmo 130, tá bom? Depois você ouve a mensagem dessa Bíblia, dessas palavras da Bíblia Sagrada, que são muito interessantes. Você guardar a palavra de Jesus no seu coração, para não pecar contra Jesus, como diz o Salmo 119, versículo 11. Então, ele conseguiu fazer esse trabalho aí e me incentivar a colocar no YouTube. Foi a iniciativa de eu colocar no YouTube. Essa música foi uma das primeiras que eu coloquei. Eu até tirei ela depois do YouTube e depois coloquei de novo para fazer experimentar o YouTube como é que ele estaria procedendo, né? Então você pode ver que a data aí tem umas diferenças aí, mas foi uma das primeiras músicas que eu coloquei. Então veja só, irmãos, Deus capacita quem Ele quer. A gente não é insubstituível. Você vê que os valores inverteram? Eu ensinei ele, hoje é ele que me ensina. Por que não pode ser diferente com você também? Né? De repente você investe algo sobre alguém e você não compreende. Você fala assim, poxa, será que eu estou perdendo tempo mesmo? Você tem que saber se a pessoa quer levar com seriedade. Ela falando, eu quero levar com seriedade, você vai e investe. Nesse sentido, porque foi o que disse aqui em Gálatas capítulo 6, que nós lemos do versículo 7 ao 10, né? Querer fazer o bem, eu fiz o bem para ele, porque eu sabia que ele ia louvar Jesus e ter os conhecimentos musicais, e aquilo que ele sabe na guitarra, ele passa a teoria para mim, e eu aplico nos outros instrumentos também, principalmente no teclado, que é a minha habilidade maior, né? Então veja só, e tem coisas que são muito elevadas que eu não tenho compreensão. Assim, eu consegui entender, mas eu procurei entender e não consegui. Então, foi a medida que eu recebi, foi o preço que eu paguei, assim, de dedicação também, né? Então, veja só, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós não somos insubstituíveis e quem capacita é Deus. Que fique aqui um exemplo de vida, né? Que Jesus cresça e eu diminua, e que você venha ter um exemplo, né, dessa história de vida que eu tenho vivido com meu primo Daniel, a qual eu honro a ele, porque se não fosse ele, eu não teria conhecimentos mais profundos na música também, como eu tenho hoje, as habilidades que são agradáveis. As músicas que eu tenho lançado na internet, amados, através de eu aplicar esses conhecimentos, elas estão entre as nações. Eu fiquei sabendo através do YouTube que ela está chegando em Portugal, que ela está chegando na Holanda, que ela está chegando nos Estados Unidos, na África, né, no Japão, né? As músicas, os louvores que eu tenho entoados e colocado na internet tem alcançado milhares de pessoas, mais de 80 mil pessoas, segundo os cálculos que eu vi no YouTube, atualmente em 2025. Então veja só, irmãos,
o que é a gente investir em favor do reino dos céus. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu só tenho aqui esse milho aqui, esse único milho que eu poderia comer, essa semente de milho. Falei, não, eu vou enterrar na terra aí, né? Vou plantar na terra. Eu vou esperar a fase do crescimento depois. E quando a gente espera na terra o seu tempo oportuno, o que acontece? A gente vai saber, poxa, os recursos vão vir do céu, a chuva vai vir do céu, eu vou regar. Né? Você não vê que Paulo fala assim, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Né? Tem até um corinho que diz assim, né? Que eu canto muito também na hora da oferta. Né? Então olha que interessante. Jesus sabe de que forma trabalhar. Jesus sabe de que forma trabalhar. Então a gente lança o milho lá na terra, espera o processo de crescimento, que leva um período, e aí o que acontece? Vai nascer várias espigas, não é assim? E quantos milhos não tem cada uma espiga? Não é assim? E várias espigas de milho. Então é assim, a gente vai recebendo conhecimento e valores, e que vai abrangendo e alcançando outras vidas, outras pessoas. E através do conhecimento que eu tenho hoje, bíblico também, eu ajuntei música com Bíblia, né, que nem o Salmo 131, né, para memorizar a Bíblia Sagrada. O Salmo 21 também Jesus me deu. E as aplicações, eu peguei apenas um violão e juntei 3 músicas, 3 vozes minhas através da música, né, para fazer como se fosse um trio e dar um destaque nas músicas. As pessoas pensando, nossa, tem mais pessoa cantando com Marcos, mas não é, sou eu fazendo o back vocal que fala, né? Então, através de um violão simples, e memorizar o Salmo 21 do primeiro ao último versículo. Né? É muito interessante. Então são habilidades. Tem versículos do Salmo 103 também. O Salmo 103 também tem música. Eu tenho música. O Salmo 51 também é firmado em versículos bíblicos. Né? O João 3,16 também é firmado em versículos bíblicos, né? O conhecimento deles, a aplicação deles, o desenvolvimento. Então, todas as músicas que eu tenho, Hebreus 7, do versículo 22 ao versículo 26, é da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. O Salmo 32, que é uma junção que eu fiz da Bíblia Sagrada NBV com a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E a NBV é dos católicos, irmãos. Que tradução linda! É os católicos. Então a gente tem que olhar para Israel, para os judeus. Nós temos que olhar para os católicos e temos que olhar para nós também evangélicos. Por quê? Porque se não fossem os judeus, não veria o conhecimento até os católicos. E se não fossem os católicos, não veria o conhecimento até os protestantes, os evangélicos. Então a gente tem que valorizar o nosso passado, a procedência deles, não desprezá-los. Muitas das vezes as pessoas desprezam os judeus, muitas das vezes as pessoas, principalmente os evangélicos, desprezam os católicos, sabe, se acham os mais santos, os mais sábios, os insubstituíveis, né? Agora veja os evangélicos, aqui vai virar polêmica isso aqui. Porque os evangélicos não se entram em harmonia entre Calvino, entre Armínio e entre Molina? Né? Porque na escatologia tem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Por que não entra em harmonia? A gente sabe que na música existe a tríade, né? O primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Por exemplo, em Dó maior se forma em harmonia a nota Dó maior e assim as outras notas também na condição maior. Existe uma harmonia entre eles para estabelecer a nota. E aí a música que tem leis, não é assim? A música tem leis também, é estabelecida leis, regras. E você junta esses 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são em harmonia? Eles não entram em harmonia, em concordância? Não é algo lindo quando eles fazem algo, as maravilhas deles? Não é assim? E a música também tem as suas leis e a harmonia dela. Você vê uma música bem tocada, ela fala, nossa, olha que bonita essa harmonia, que legal, não é assim? Depois tem a tétrade também, não é assim? Que vai complementando as coisas. Mas eu falo na questão da tríade, da harmonia. Porque entre os evangélicos não existe harmonia entre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo na escatologia. E também Armínio,
Calvino e Molina. Não bate, não dá. Então a gente tem que, peraí, eu preciso saber, sabe, parece que um vem com uma faca e dá murro na faca, sabe, o outro vem com a faca e também dá murro na faca, o outro dá murro na faca também, tu tá se prejudicando a si mesmo. Peraí, a gente tem que voltar, alguma coisa tá faltando que a gente tem que voltar entre os católicos e entre os judeus também. Deus tem algo a revelar pra gente aqui que a gente desconhece ainda de momento, e a gente tem que se unir. De vez as igrejas ficar, não, a minha igreja só que vai para o céu, não, a minha é do véu, não, a minha não pode usar brinco, não, a minha não pode usar certas roupas por causa da doutrina. Sabe, entre os evangélicos mesmo, estão se degladiando. Isso não pode, não, a placa da minha igreja, o meu ministério é aquele que tem que ter o destaque, só a minha igreja vai fazer isso ou aquele, esse evento ou isso. E sabe, não há união, não há unidade. Como vai ser lá no céu, irmãos? Já pensou você chegar assim e falar, nossa, você aqui no céu? Como você conseguiu? Né? Já pensou, você acha que lá no céu vai ter isso daí, irmãos? Não é dessa forma. Então vai pensando aí, povo evangélico, que diz da igreja presbiteriana, da Universal, da Assembleia de Deus, né? Da Batista, sabe, todas as denominações que têm as suas diferenças, suas divergências, né? A Cristã do Brasil, a Deus é Amor, sabe, essas igrejas aí grandes, né? Vai observando, irmãos, se a gente não tem que parar um momento e fazer um conselho entre a gente mesmo, para ver os objetivos e ver se, porque se Jesus tem harmonia com o Pai, Filho e Espírito Santo, é a harmonia, a gente tem que ter entre a gente também. Que Deus, a gente não fala do mesmo Deus, não fala do nome de Jesus, e por que essas diferenças? Por que essas desigualdades? Não pode ser assim, a gente tem que se levantar contra esse sistema, não pode se acomodar. Deus tem algo a revelar para a gente e a gente não entra em acordo entre a gente. Como que a Bíblia não fala assim, pode dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então a gente tem que pensar dessa forma, irmãos, tá bom? Porque eu sei que vai virar polêmica esse vídeo aqui também. Então eu preciso fazer oração para o povo evangélico em especial também, para os católicos e para os judeus, tá bom? Porque a gente anuncia o mesmo Deus, o Deus único, na pessoa de Jesus, que nem os judeus. Os judeus, grande parte, não acredita que Jesus veio como um Messias. Então a gente tem que orar por eles também, para Deus quebrar essa incredulidade. Os católicos têm as suas limitações, sim, principalmente os evangélicos falam a respeito da idolatria, do purgatório, disso e daquilo, mas os evangélicos também têm as suas limitações, e coisas até piores que fazem a respeito que um católico que leva a sério não faz, que um judeu que leva a sério também não faz. Então, você vê as condições, irmãos? A gente tem que olhar para a gente mesmo e depois para os outros, para querer condenar os outros. Sabe, às vezes as pessoas ficam falando, o católico não vai por causa disso ou daquilo, o judeu não vai por causa disso e daquilo, não vai morar no céu. Quem somos nós para julgar o semelhante, irmãos? Deus conhece o coração. Nós temos que anunciar Jesus, sim, mas nós, evangélicos, temos que entrar em acordo aí também, tá bom? Vai pensando nisso daí que foi falada, tá bom? Em nome de Jesus, Papai Celestial, eu apresento esta causa que foi colocada diante desses espectadores, desses que só estão observando a minha vida, ó Deus, e de todos que levam o teu nome, ó Deus, com fidelidade, com sinceridade, com verdade, que quer ver o crescimento do teu santo reino, Jesus, que quer a harmonia dos altos céus estabelecida na terra. Ó Deus, no que se diz também, Papai Celestial, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque nos céus há harmonia, há alegria, ó Deus, está tudo em concordância. E nós, ó Deus, estamos vivendo uma época onde está muito confusa as informações. As pessoas não estão querendo acreditar em Ti, porque até mesmo a maneira de usar a inteligência artificial, as pessoas estão manipulando para o mal e querendo trazer incredulidade e descrença, e nós não podemos aceitar tais coisas. Eu não sei nem por que estou orando isso, mas sei que sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ajude a levantar um exército, ó Deus, aqui na terra,
com pessoas sinceras, que querem um compromisso com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade, que odeiam a corrupção, que odeiam a mentira, que odeiam a falsidade, que odeia, ó Deus amado, o roubo, o crime, a violência e coisas semelhantes a essas ou piores. Ó Deus amado, porque Tu és o Deus Altíssimo que contempla todas as coisas. Provérbios capítulo 15 diz que os teus olhos estão atentos sobre os bons e os maus. E não há como esconder os nossos pensamentos, nós seres humanos, principalmente da geração 2025 em diante. Ó Deus, por isso eu coloco diante de Ti, desperta nosso Teu povo, nossa Tua igreja, a qual carregamos o nome de Jesus, a qual é homenageado através da minha vida e daquele que crê, ó Deus, nesses propósitos. Podemos dizer, ó Deus, quão grandes coisas Tu tens realizado em nosso favor, para louvor e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a darmos a glória devida ao Teu nome, de adorar-Te na beleza da Tua santidade, de uma forma irrepreensível, de uma forma digna, para louvor e glória do Teu santo nome. Ó Deus amado, que o homem que estiver envolvido com coisas malignas venha deixar o mau caminho e venha se arrepender, venha conhecer, ó Deus amado, a Tua palavra e as Tuas verdades, ser iluminados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua luz divina, e haja a Tua bênção no nome de Jesus, e a Tua salvação venha alcançar as nossas vidas. Porque a Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E perecer está ligado a se perder, a passar vergonha, a ser humilhado e até mesmo ser destruído de uma vez por todas através da morte. Então, para não perecer aquele que crê em Jesus, mas tem a vida eterna. Quando se fala de vida, está ligado a movimento, está ligado a trabalho, está ligado à esperança, está ligado à fé, está ligado ao amor, está ligado a tudo que provém dos altos céus. Por isso nós Te agradecemos por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!